Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso bate-papo da evolução cultural. Eu sou a Catarine, sou gerente de treinamento e desenvolvimento na Build Vita e a gente vai fazer um bate-papo aqui bem bacana com vocês. Eu chamo o time de inteligência e cultura para se apresentar e contar um pouquinho para a gente como que isso funciona dentro da nossa empresa. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Nicolas, eu componho a equipe com os meninos da Inteligência e Cultura. Já estou na empresa, está fazendo agora 6 anos, nessa empresa que tem um desafio gigantesco. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, depois entra no nosso stand para conhecer. A gente vai bater um papinho bem gostoso, acho que vai ser divertido a gente trocar ideia, trocar experiência. Depois a gente tem um slide também, o Gui vai passar o número para vocês fazerem perguntas e tal, tá? Quem quiser se apresentar agora, meninos? Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Etienne, eu estou na empresa, no grupo Build Vita há 2 anos e meio. Entrei como coordenadora de BI e estou há 1 ano e meio enfrentando esse desafio novo na área de inteligência e cultura. Fala, pessoal, boa noite. Eu sou o Guilherme, acho que sou o mais novo aqui, estou na empresa há 1 ano e meio e fazem 3 meses que eu integrei esse time de inteligência e cultura para olhar a organização como um todo, pensar um pouquinho sobre como a nossa cultura organizacional pode influenciar o nosso negócio. Eu vim da área de TI, da parte de infraestrutura, e agora estou compondo essa equipe para esse novo desafio. Sejam todos bem-vindos e espero que vocês gostem do nosso bate-papo de hoje. A ideia aqui é que a gente mostre um pouquinho, conte um pouquinho para vocês do que é a Build, o que é a Vita, quem somos nós, o que nós fazemos, e a ideia é mostrar para vocês tudo que a gente tem vivido aqui dentro e dar uma introdução para a gente começar esse evento que vai durar o mês todo aí, vai ter muito conteúdo bacana na nossa semana, espero que vocês gostem. Ô Gui, isso aí parece coisa do Globo Repórter, não parece? O que fazem, o que comem, onde vivem, a gente vai brincar um pouquinho disso. Isso aí, animais silvestres e onde habitam. Boa, Cata. Vamos lá, Nicolas, quer falar um pouquinho da empresa, contextualizar o pessoal? Legal, eu vou passar um PPT aqui rapidinho para vocês, só para vocês entenderem, contextualizar o que é a empresa, né? Onde a gente está atuando, para vocês entenderem um pouco dos nossos números, para a gente contextualizar e depois falar um pouquinho sobre a cultura. Acho que é importante vocês entenderem de onde a gente surgiu, como que a gente surgiu também, para que vocês entendam como partiu essa questão da evolução cultural, e ao longo dessa semana, até o dia 8, a gente vai conversar muito sobre isso, e eu acho que essa primeira apresentação vai dar o pontapé, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Já estão enxergando? Já. Essa é a palavra mais falada nos últimos 6 meses, né? Estão me ouvindo? Tá no mudo? Pessoal, a ideia aqui é passar um pouquinho sobre o nosso grupo, né? Nós somos uma incorporadora e construtora. Hoje a matriz, ela surgiu em Ribeirão Preto, né? E ela atua hoje no mercado de médio e alto padrão e também no área de segmento econômico, né? Que é focado hoje para Minha Casa Minha Vida, do programa governamental. A Build, ela iniciou os seus trabalhos, as primeiras prospecções, né, foram feitas em 2007. Então, a Build é a irmã mais velha e a Vita comemorou agora, a gente teve até uma live de 10 anos, comemorando os 10 anos da nossa caçula. Então, a Build hoje, ela atende muito segmento de médio e alto padrão e comercial. Então, temos alguns empreendimentos comerciais na área, principalmente hoteleira, tá? E a Vita, fundada em 2010, ela segue para o segmento econômico, que é a Minha Casa Minha Vida. Para vocês entenderem um pouquinho, a gente brinca que nós somos full service. A gente vai desde a prospecção de novos negócios, aquisição de terrenos, até a venda. Então, a gente faz toda a passagem, o ciclo completo da construção, a Build Vita, eles que realizam.
Então, a gente passa prospecção de novos negócios, aquisição de terrenos, desenvolvimento de produtos, as aprovações legais para isso, a parte de marketing, divulgação, lançamento, a própria construção em si dos imóveis, né, que aí varia muito de acordo com o segmento, e as vendas. E até o pós-venda, a questão da infraestrutura, o pessoal que dá todo o suporte. Então, a gente chama de full service, ou seja, a gente vai da prospecção até a venda, para a gente tentar contemplar todas as fases e o que a gente chama de jornada do cliente também. Dentro de vendas, a gente tenta contemplar um máximo para não desamparar o nosso cliente, etc. Então, a Build é a nossa irmã mais velha e a Vita é a nossa caçulinha. Só que dentro do grupo a gente tem outras empresas também, né? Hoje a gente tem a Feli, que ela funciona como um correspondente bancário, que atua para Build e para Vita, e está abrindo para o mercado também. Nós temos a Figic, que é uma gestora de recursos que foi fundada em 2018. A Próxima Porta, que é a caçulinha delas, né, que é compra e venda de imóveis, que nasceu também dentro do grupo, no nosso programa também de spin-off, e a Veraz, que é a nossa corretora de seguros. Tá? Então, a gente abrange aqui outros segmentos também, essas outras empresas que compõem o nosso grupo. Vou contar para vocês um pouco como que começou, né? Como que tudo começou. Esses três rapazes aqui, os dois Rodrigos, o que a gente chama de Saca, do Vilas, e o Franco, foram os que eles tiveram essa brilhante ideia de começar a pedra fundamental do Build através de incorporação. Então, eles são os nossos três sócios. Eles atuam, hoje eles estão diretamente na matriz, que é em Ribeirão Preto. Então, os três ficam diretamente em Ribeirão. Eles já trabalhavam na área de imóveis, né? O Saca, formado em administração, já o Vilas e o Franco são engenheiros de formação. Então, eles já se conheciam através tanto do trabalho como de até questão pessoal. Tiveram a brilhante ideia de fundar a empresa em 2007 e hoje a gente está aqui para passar um pouquinho para vocês até a quantidade de funcionários, colaboradores que a gente tem hoje. Então, como a gente falou, pode falar, Gui. Acho que eu ia comentar que eles iam estar aqui com a gente participando, né? Mas aconteceu o imprevisto, eles não puderam participar. Justamente. E aí a responsabilidade é contar a história da empresa é nossa também. E aqui, como eu disse, a Build, né, iniciou os trabalhos em 2007, Vita em 2010, e a gente tem um modelo de negócio muito característico, que é os modelos de regionais, onde a gente cria os sócios regionais. E a nossa primeira regional foi Bauru, que hoje é a nossa maior regional, né? Em 2013, foi criado o CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado, que é uma empresa que presta serviço para todas as outras. Ou seja, toda a questão de back-office hoje é o CSC que faz. Então, contabilidade, recursos humanos, departamento pessoal, jurídico, todo esse back-office foi fundado em 2013. Em 2015, surgem novas regionais, que é a regional de Araraquara e Piracicaba. Em 2016, nós tivemos Franca. Em 2017, a gente inaugura um novo segmento dentro de Build Vita, que a gente chama de Build Exclusive, que é para alto padrão, né? E em 2018, surgem novas regionais, São José do Rio Preto e o desafio de atuar na região de Campinas. 2019, a gente vai para Minas Gerais, é a nossa primeira regional fora do estado de São Paulo, e juntamente com Sorocaba e São Carlos. E 2020, a gente vai tentar um desafio novo, já começamos o escritório em São Paulo, é a nossa mais nova regional, ou seja, a nossa regional mais nova, a nossa caçula é São Paulo, e já com um desafio gigantesco de atuar no mercado imobiliário na metrópole, né? E isso é um desafio, análise de concorrência, etc. Pra vocês terem uma ideia dos números hoje de colaboradores, a gente está com um total, a gente está falando para quase 2.600 colaboradores, sendo que 761 hoje estão diretamente vinculados à Build, 813 para a Vita, ou seja, é quase o mesmo número de colaboradores que a gente tem para a Vita. A gente tem uma força de vendas hoje formada por 640 pessoas, 642 pessoas, e o corporativo,
que é basicamente aquilo que a gente comentou sobre o CSC e as áreas de apoio, com 379 pessoas. Aqui as praças, a gente já comentou um pouquinho, então hoje são 14 regionais, sendo 13 delas situadas no estado de São Paulo e uma na região do Triângulo Mineiro, Uberlândia, tá? O que eu quero passar nesse slide? E aí eu acho que começa, na verdade, a questão da nossa evolução cultural, do nosso trato com cultura, o quanto a gente quer impactar nesse nosso ecossistema, e é a pedra fundamental para a questão cultural da empresa, de se desenvolver e se transformar, né? Passar por essa evolução que a gente tá tendo. A causa justa, na verdade, é nada mais do que até um propósito dos três sócios, junto com do nosso consultor Álvaro, que ajudou os nossos 3 sócios a criarem essa frase, né, essa causa justa, que nada mais é do que o nosso anseio, o nosso propósito. O que a gente quer? Por que Build Vita estão no mercado, né? Então, essa frase resume muito bem e aspira a gente para algumas questões, e a cultural é uma delas. Então, para passar um pouquinho, é o quê? O que a frase quer transparecer? Queremos inspirar e capacitar as pessoas a buscarem ser indivíduos melhores todos os dias, para impactar positivamente o maior número de pessoas e assim expandir e fortalecer cada vez mais o nosso ecossistema. É basicamente um mantra isso, né? A causa justa hoje para a gente vai comentar um pouquinho, não vou dar spoilers aqui, mas é basicamente isso que vai sustentar os temas principais da empresa, os desdobramentos com relação a comportamentos, etc. Então, todas as áreas, eles veem isso como um objetivo, né? Essa nossa causa justa. E uma frase que impacta demais e está até no nosso escritório, né? E é isso que a gente quer passar para os nossos clientes, que somos muito além de tijolos e paredes. Eu acho que essa é a nossa mensagem. É isso que a gente quis passar para vocês, para que vocês conheçam um pouco da nossa empresa, fiquem um pouquinho com um gostinho de quero mais, até porque a gente vai deixar aberto, quem quiser se candidatar a vagas aí, a gente está recrutando, talentos são sempre muito bem-vindos. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso jeito, a gente está aberto para conversar, tá? Cata, você quer conversar um pouquinho, falar alguma coisa a mais, tem alguma dúvida? E aproveitar esse gancho que você falou do nosso jeito de ser, então, se vocês conseguirem explicar um pouquinho o que faz parte da nossa cultura, esse jeito de ser, para que as pessoas que não nos conhecem consigam entender o que é vivido aqui dentro. Boa. Eu acho que para a gente começar a falar um pouco da gente, né, a gente tem que... Acho que as pessoas são feitas de histórias e a empresa também, né? Tudo que se passa fortalece não só as pessoas, mas a empresa. Hoje, a gente tem até já ouvi algumas pessoas falando assim, cara, vocês parecem o Google da construção civil, né? Do jeito que vocês trabalham, do jeito que vocês atuam, as coisas que vocês fazem. Eles falam assim, cara, vocês são uma empresa para frente, que pensa, tem metodologia ágil, tem área de inovação, tem uma área voltada só para a cultura, que é a nossa área aqui. Falei assim, é difícil você ver uma empresa com tudo isso, e ainda mais uma empresa que trabalha na área de construção civil, né? Que a gente brinca até que é uma área muito tradicional, né? Que tem uma questão, o mercado imobiliário, né? Ele inova muito pouco. É um mercado muito pouco inovador, né? E a gente tenta fazer isso diferente. E quando a gente tenta fazer algo diferente, a gente gosta de fazer as coisas muito bem feitas. Eu acho que isso começa a transparecer nas ações que nós realizamos. E aí, quando a gente gosta de fazer as coisas bem feitas, e para que as coisas sejam muito bem feitas, o primeiro passo, eu acho, é não ter medo de errar. Então, aqui a gente se permite ao erro. Eu acho que esse é fundamental para que uma empresa cresça, que uma empresa pense em inovação, fale sobre cultura abertamente, seja transparente com seus colaboradores. Então, a gente não tem medo do erro. A gente entende que o erro faz com que as pessoas e a própria empresa cresça.
né? E baseado nisso, eu acho que é legal, não sei se os meninos querem complementar alguma coisa, para entender como que surgiu a questão da cultura dentro da empresa, né? Como que veio, como que foi criado, por exemplo, a área de inteligência e cultura, já que a gente está falando sobre cultura e essa evolução. Sei que se alguns dos meninos querem complementar. Eu acho que quando a gente fala... Acho que quando a gente fala dessa questão de cultura, eu gosto muito de uma frase que fala que a cultura ela não é um CNPJ, né? Mas sim um conjunto de CPFs. Isso está muito linkado com o nosso DNA, que a gente acredita muito nas pessoas, né? Quando a gente fala da questão do erro, da flexibilização, da oportunidade, a gente fala muito em protagonismo aqui dentro, né? A gente acredita muito que as pessoas podem se desenvolver, a gente acredita muito na colaboração e que todo mundo tem espaço. Então, assim, o mais importante para nós são pessoas. Acho que isso é um ponto muito relevante do que a gente fala e do que a gente vive aqui dentro, né? E aí a gente pode contar um pouquinho de como foi a criação dessa área, da onde surgiu isso e como está sendo esse processo que a gente está passando nesse momento. Sim, entrando um pouquinho na criação da área, o Gui comentou, né, que a gente vê que a cultura, assim, basicamente a gente é formada por pessoas, né, com um conjunto de CPFs e não um CNPJ. E a nossa área no início, o nome dela não era inteligência e cultura, era inteligência e pesquisa. E a gente tinha a missão de descobrir, assim, problemas que poderiam destruir a empresa, matar a empresa ou prejudicar a empresa ao longo do tempo, daqui a alguns anos. E a gente falou, nossa, como é que a gente vai fazer isso, né? Tipo, uma missão difícil. E a gente começou a conversar com as pessoas, né? O que você acha que é um problema grande, que pode ser um problema para a empresa daqui a anos, ou de repente destruir a empresa, atrapalhar a sua evolução, o seu crescimento? E a gente a gente falou com muita gente da empresa, quase todos os líderes, a liderança toda, pessoal, depois os analistas, a base, e a gente chegou num senso comum de que os maiores problemas que podem acontecer para destruir uma empresa estão ligados a pessoas, que é perfil de liderança, cultura, comunicação, e tudo isso a gente vê que vem de pessoas. E a gente falou, gente, a gente precisa trabalhar a cultura da empresa. E junto com isso, os sócios também já estavam estudando outras formas, falaram, vamos trazer uma evolução cultural. A gente já tem intrínseco a nossa cultura. A gente é uma empresa inovadora, a gente é uma empresa que preza as pessoas, a gente preza a liberdade, deixar as pessoas livres para serem protagonistas, construírem a história aqui dentro, mas isso não estava explícito por eles, estava intrínseco que a cultura é intrínseca, né? Mas eles gostariam, eles quiseram, vamos deixar isso mais claro para todo mundo. E aí foi que a gente falou, não, a gente realmente tem que trabalhar a cultura, tem que estar sempre vendo o posicionamento, o perfil das pessoas, vamos unir isso. E aí eles criaram a causa justa, que o Nicolas já comentou. E aí a nossa área falou assim, já que a gente quer focar em trabalhar a cultura, nessa evolução cultural, vamos mudar o nome da área para inteligência e cultura e vamos focar nisso. E desde então a gente está trabalhando fortemente com alguns desdobramentos da cultura. E até a Cata, se ela quiser comentar um pouquinho, que ela está também com a gente no grupo que a gente chama de equipe de concretização, trabalhando os temas e os comportamentos que a gente acredita ser necessário para as pessoas trabalharem aqui. Não assim que isso seja só isso que a gente dá valor, não. Mas é que a gente acredita muito que os soft skills são mais importantes que os hard skills. E quais são esses soft skills, né? É isso que a gente está tentando trazer à tona nessa equipe de concretização. Oi, Ti, só fazendo um gancho, né? Às vezes as perguntas, as pessoas me perguntavam, né? Falei assim, nossa, vocês estão fazendo o que pode matar a empresa? E o pessoal vinha com algumas pré-respostas assim, cara, é concorrente? É preço? É produto? O que é? Né? Falei assim, ó, a gente não sabe ainda, mas não está indo nada para esse rumo. E não estava mesmo, né? E para a gente não foi surpreendente cair nessas três, né? Cultura, perfil de liderança e comunicação. Na verdade, a gente já esperava, né? Quando a gente fala, a concorrência pode destruir a empresa, depende, mas a gente acredita que falar que a concorrência pode acabar com uma empresa
é uma mentalidade finita, né, que a gente fala. E a gente gosta do jogo infinito. A gente não acha que concorrente pode acabar com isso. Não, acho que nós mesmos, né, se o nosso pensamento não tiver a longo prazo ou trabalhando com entusiasmo, isso pode matar a empresa. Agora, concorrência, assim, a curto prazo, pensamento finito, tá, pode até não ser legal, mas eu acho que quando a gente fala de pessoas, é o grande ativo da empresa, não tem jeito, não tem como fugir disso. Eu acho que é super bacana, até falando desse projeto que a Kate está comentando, eu vim de outras empresas, enfim, e é muito diferente aqui. O que eu sinto que a gente vive isso, essa cultura do errar, de ser protagonista e da gente se olhar como pessoas, né? Então, assim, se a gente olha a causa justa, como que nós podemos ser pessoas melhores a todos os dias? A gente não está olhando tanto para fora, né? Eu quero ser melhor que o outro. Não, eu preciso ser melhor que eu mesma, né? Todos os dias. Fazer o que eu faço hoje é ser melhor do que eu fiz ontem. Eu acho que esse é um super input, assim, da nossa cultura. E isso que a gente tem tentado fazer, e falo tentado porque é um processo, né? A evolução cultural é uma jornada, ela continua só. É tentar traduzir isso em comportamentos que sejam observáveis, para que a gente possa usar isso numa avaliação de desempenho dos colaboradores, na atração de candidatos com esse fit cultural que a gente vive aqui dentro. Então, tem sido um processo muito intenso e muito bacana, né? É que a gente brinca, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, quem pensa que uma ação, uma evolução cultural que a gente está passando aqui, né, vai acontecer, definiu alguma coisa ali, 2, 3 meses já estamos vendo os resultados, se engana. E a gente brinca, errou e errou rude, porque isso aqui a gente vai colher os frutos para frente, é daqui 2, 3 anos, na hora que a empresa ela passar a ter os seus valores nas pessoas, né? Que as pessoas não precisam ficar lembrando daquilo. Quais são os valores? Aquela coisa toda. O cara vai lá, olha no mural. Eu falei, não, aquilo... Decorado, né? Decorado. Eu falei, não se decora isso. Isso se vivencia. Isso está em você, sabe? E essa cultura que a gente está... que nem a gente falou, já era nosso isso, né? Então, a gente já tinha, só não estava ainda sacramentado. Vamos falar que a gente não estava evangelizando as pessoas ainda, mas era nosso. E nosso, que eu digo, parte muito dos 3, né? Dos 3 sócios, porque a cara da cultura vem dos 3. Obviamente que a gente vai ter as tropicalizações, ainda mais da forma como a gente trabalha e atua, né? Com as regionais, com a questão da matriz. Obviamente, a matriz ela define algumas questões, né? Principalmente essa questão da cultura, mas a gente não pode esquecer que quando nós estamos em regionais, cara, são culturas diferentes, são pessoas diferentes ali, são mercados diferentes, são cidades diferentes, com culturas diferentes também. Então, a gente tem que ter, obviamente, o nosso pensamento, o nosso norte, o que norteia a gente é a causa. A gente vai ter as tropicalizações baseadas nesse caos gostoso que são as regionais. Então, a forma de uma regional comemorar é diferente de uma outra, a forma como uma regional cria o vínculo com um fornecedor ou com os stakeholders em si são diferentes, porque as cidades são diferentes, a cultura das cidades são diferentes. Por exemplo, para você tratar numa prefeitura em Ribeirão, é diferente da forma que se trata em outras regionais. O jeito que se comemora vendas em Ribeirão é diferente de Araraquara, de Franca, de Bauru, seja onde for. O que a gente tem que ter muito, muito claro é que a causa nunca pode fugir da cabeça, né? Então, a gente tem que ter aquilo como nosso norteador. Se a gente perceber que algo está saindo, é ali que a gente tem que atuar. É ali que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que se balizar. E quando eu falo balizar, a causa justa, ela passa de um desdobramento para o que a gente chama de pilares. E são nesses pilares que a gente vai se estruturar. Então, quando a gente fala sobre... a gente acredita aqui nas pessoas, né? Acreditamos, por exemplo, na colaboração. Só que para a gente acreditar na colaboração, a primeira coisa que a gente tem que fazer é construir conexão genuína com as pessoas. Não adianta nada a gente
falar da boca para fora, sendo que a primeira oportunidade que eu tenho para agir como, eu faço ao contrário. Então, a questão de construir conexão genuína com as pessoas, eu acho que é muito importante. Mas como que eu crio isso, né? A primeira coisa para você se conectar com as pessoas é você ter uma relação de confiança, de respeito, uma relação de transparente com ela, você dá apoio, dá voz para a diversidade de pensamento, porque a gente acredita que tudo isso vai impactar não só a gente, mas o ecossistema como um todo. Eu acho que Nicolas, isso vai além das paredes da empresa, né? Acho que te interrompendo, a gente fala muito que assim, as empresas elas não quebram por fazer as coisas erradas, né? Mas por fazerem a coisa certa por muito tempo. E aí, quando a gente está falando aqui de pessoas, a gente olha a nossa causa justa, o que a gente acredita, o que é a nossa visão de futuro, e em momento algum a gente coloca o nosso produto no centro disso. Porque, como teve ali na apresentação, sim, hoje a gente tem a Build, a Vita, que são as maiores empresas, mas a gente tem várias outras empresas saindo do grupo, né? A gente vai ter aí ao longo da semana, no nosso evento, uma semana voltada para empreendedorismo, que a gente vai contar um pouquinho dos programas internos que tem aqui, onde a gente acredita muito que vão sair futuros negócios. A gente tem um programa de empreendedorismo que estão formando algumas spin-offs que vão sair do negócio. Tem a Próxima Porta, que estava ali, a Feli, que já foram os pilotos desse programa. Então, eu acho que isso tá muito ligado com a gente, né? E até porque, assim, quando a gente fala, a gente está aqui num evento da Startse, numa trilha de Construtec. Eu acho que imagino que possa ter algumas pessoas que entraram aqui imaginando que a gente ia vir e falar de métodos construtivos e esse tipo de coisa. A gente vai falar disso também. Temos uma semana tá muito legal para falar de produto, mas a gente também vai falar de cultura, a gente também vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar de inovação, vai falar de tecnologia, vai falar de ecossistema. Então vai ter bastante coisa legal para a gente acompanhar. Eu acho que isso está muito ligado. Tudo isso, vocês, quem puder acompanhar e estiver com a gente ao longo desse mês, aí vai poder ver que tudo isso que a gente está apresentando para vocês aqui não é da boca para fora. A gente vai mostrar um pouquinho, a gente trouxe bastante palestrante legal, vai ter bastante conteúdo bacana, onde a gente vai poder mostrar algumas coisas e contar um pouquinho para vocês também como que a gente tem feito aqui dentro. Exato. Perfeito, Gui. E para o sucesso, não existe bala de prata que a gente fala, né? Tem que ser um conjunto de ações. Isso permeia tudo isso que você falou. Eu acho que a questão do engajamento, da questão do equilíbrio, e quando a gente falou do pensamento infinito, né? E é muito assim, a gente não está no jogo para vencer, a gente está no jogo para continuar no jogo. A gente quer continuar no jogo. E o mais legal disso é que, pô, quando a gente pensa, fala assim, mas vocês não têm metas? Falei, é óbvio que tem metas, a gente tem metas, e a gente tem que cumprir as metas. Mas só que eles têm o que a gente tenta transparecer para as pessoas é que a meta é um processo. É um processo para a gente alcançar lá no futuro que a gente almeja de verdade, né? Que é esse caminho, que é a questão desse pensamento a longo prazo, ao jogo infinito, etc. A meta é importante, é lógico que é importante. A gente está falando de uma construtora, estou falando de uma empresa que vende. E vendas é meta, é o tempo inteiro. Só que a gente quer passar para as pessoas é que a venda, a construção, a meta, o número em si, ele é um processo. Ele é um processo, no qual é um conjunto de pequenas ações finitas que faz com que a gente chegue no que a gente chama de jogo infinito. E quando a gente pensa assim, que o Gui falou, na nossa apresentação a gente não fala de produto, porque quando a gente tiver essa mentalidade muito enraizada dentro das pessoas, cara, eu posso fazer jornal, eu posso fazer gibi, eu posso construir foguete, eu posso construir apartamento, cara, vai dar certo, porque as pessoas aqui dentro se ligam nas outras através de propósitos, de conexões, etc. Então, independente do que a gente faça, vai dar certo. Eu ia só complementar você que eu acho que atrás da meta são realmente, não é só o que fazer, é como fazer, né? Os soft skills, se a pessoa tiver os soft skills, e esse que a gente busca muito na hora de atrair os talentos para a nossa companhia, é exatamente isso, porque a gente acredita de fato no desenvolvimento das pessoas e é isso que vai fazer ela chegar naquela meta, né? Não é a meta por si só. Exatamente, cara, exatamente. E uma outra coisa que eu acho que é legal vocês comentarem um pouco, quando a gente fala de ecossistema na causa justa, né? Que ações que a gente tem com esse ecossistema e o que seria, para deixar mais claro para o pessoal?
Isso boa pergunta. A questão Muito ligado aqui todos ganham. Exatamente. O equilíbrio, né? A gente equilíbrio. preza muito isso. Equilíbrio entre as pessoas. E quais são essas pessoas que são importantes? Todos. Os colaboradores, os fornecedores, os nossos clientes, com certeza. E a gente tem empresas que a gente sabe que fala, não, o cliente tem sempre razão, o cliente tem que ser o centro de tudo. Não, a gente acredita que as pessoas têm que ser o centro de tudo. Quais pessoas? Todos os clientes, não só os clientes, colaboradores, as pessoas, os terceiros que trabalham com a gente, que são muitos também, empreiteiros, muito. Então a gente tem isso a gente colocou na causa justa porque a gente acredita nesse equilíbrio, né? Nesse equilíbrio onde todos ganham, não é só beneficiar um e o outro sair perdendo. A gente acredita muito no equilíbrio dos pratinhos, né? Que a gente brinca aqui. E onde todos saem ganhando sempre. Exato. E é uma coisa que a gente já vivencia, né? Não é uma coisa causa justa, veio pra gente, olha, agora é o norte, agora a gente tem que fazer assim. Não, a gente já era dessa maneira, já tratava com toda essa atenção para essa cadeia e a gente só formalizou, como diz o Nicolas, né? Essa causa Perfeito, que a gente já vivenciava. Principalmente se a gente parar para pensar, né? Quando os colaboradores estão felizes, estão trabalhando com propósito, estão engajados, eles vão trazer o melhor para o cliente, né? E trazendo o melhor para o cliente, a empresa vai crescer. É isso que a gente fala, né? Que o jogo infinito é formado de vários jogos finitos. No dia a dia, a gente está fazendo sempre o melhor e com esse melhor, a gente sempre vai ter uma evolução, né? Não é aquela coisa tipo, vamos fazer o melhor para vender mais e a meta, vamos cumprir meta a qualquer custo, lucro a qualquer custo. Não é isso que a gente quer passar para as pessoas. A gente quer ter lucro, lógico que quer. A gente quer cumprir as metas, lógico que queremos. Mas não a qualquer custo, em benefício de todo mundo. Parece que é muito filosofia, mas não. A gente está vendo hoje em dia resultados na prática, né? A nossa empresa está crescendo assim, com pessoas que pensam assim. E a gente quer trazer cada vez mais isso, cada vez mais pessoas que pensam assim como a gente. Exato. Isso é legal, né? Da questão do equilíbrio dos pratinhos, para mim, a cena do cara do circo, girando os pratos assim, um na boca, o outro nos braços, um no pé, eu acho que faz muito sentido. Eu não posso colocar um em detrimento do outro, né? Falei assim, eu vou atender muito bem o meu cliente, mas para isso eu preciso subjugar meu terceirizado, meu fornecedor. Eu vou colocar meu fornecedor em primeiro lugar, meu cliente em primeiro lugar, mas para isso eu preciso massacrar meu colaborador. Não é isso. É utópico, que nem a gente falou? Pode até ser, mas se a gente não tentar e a gente faz, eu acho que a gente erra tentando acertar. Eu acho que todas essas ações, elas estão sendo permeadas na empresa. É 100%? Óbvio que não. Mas da gente falar sobre isso, as pessoas já sentem um pouco. E isso vai permear, aos poucos. A gente brinca muito da questão dos early adopters, né? Que são as pessoas que se sentem tocadas por aquilo. A gente tem um grupo, vamos falar da curva de inovação, né? A gente tem os inovadores, tem uma porcentagem, e depois tem os early adopters, são aquelas pessoas que se conectam com aquilo. Que é aquele cara que fala assim, eu não sei o que é, mas eu vou, que eu acho, me conectei, eu acho que é muito legal. Só que aqueles caras ficam 2 horas na fila porque lançou o iPhone 65, sabe? É isso. Eu não sabe se é bom ou não é, mas o cara ele gosta daquilo, ele vai, ele se conecta com aquilo. Então, quando a gente fala em early adopters, são essas pessoas. Quando a gente começa a falar sobre equilíbrio no ecossistema, né? Então, nós vamos falar sobre a cultura, sobre pessoas, sobre conexões verdadeiras, sobre a questão do protagonismo. As pessoas que vão falar assim, cara, isso aqui me tocou, cara. Putz, eu acho que é legal. Elas vão se ligando a gente e essas pessoas se tornam megafones, que a gente brinca, né? E quando essas pessoas se tornam megafones, aí a gente está fazendo a coisa certa. É muito melhor do que uma divulgação maciça e ficar debatendo e vamos lá, vamos trazer. Quanto mais melhor, nesse caso, quanto mais melhor não funciona. Não funciona. Nesse caso, eu vou brincar, é melhor ter um colaborador que é nota 7, mas extremamente engajado,
do que aquele colaborador nota 10 que não está nem aí porque a gente está falando. Porque o resultado que esse cara vai trazer para a gente, cara, é muito maior. O quanto que ele vai propagar aquilo, é o que a gente falou, o cara não vai precisar olhar lá, decorar quais são os nossos valores, o que é a causa. Tá nele. É fácil para ele, porque ele se identifica com aquilo, né? Isso é muito, muito legal. Muito legal. Gente, a gente podia divulgar o canal para fazer perguntas, né? Do slide? Pode ser. Ô, Gui. Slide. Sim. O número, deixa eu ver aqui. Eu tô aqui, Gui. Tá, 93408, eu vou... Isso mesmo. Eu vou colocar numa apresentaçãozinha aqui e mostrar na tela para o pessoal. O pessoal começar a fazer Acho que é mais fácil. Uma coisa que eu acho que é legal para a gente comentar um pouquinho, Cata, é que quando a gente fala sobre... Vamos falar assim, a gente tiver que falar alguns verbos, né? Principalmente questão de ação da área e o quanto isso está impactando e quanto isso vai impactar também na empresa, no grupo em si, e junto com a equipe de concretização, que eu acho que a gente tem que pensar muito neles. Porque, para mim, são 5 verbos acho que são muito legais, que é caber, ajustar, servir, ambientar, encaixar. Eu acho que esses verbos, eles traduzem muito o que a gente tenta fazer, o que a gente tenta passar para as pessoas, né? A gente brinca e tem algumas apresentações nossas que falam assim, a gente não dá resposta, a gente faz pergunta. Isso eu acho que é muito legal, porque a gente quer ouvir o que as pessoas têm a dizer. Nós vamos perguntar, falar assim, cara, não sou eu que vou fazer uma apresentação sobre cultura para uma área XYZ. Se você sente isso, é você que tem que passar isso para a sua equipe. É você que tem que passar isso para o seu par. O quanto isso é fiel. Não adianta o Nicolas, Etienne, o Gui chegar lá falar para 50, 60 pessoas, cultura, não sei o quê, a causa, etc. Todo mundo já sabe isso. Mas eles querem ouvir quem? A liderança. É a liderança que tem que passar esses conceitos. E mais do que isso, tem que vivenciar. Quer compartilhar o slide aqui, Gui? Compartilhei. Show. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, ó, nosso código do slide é o 93408. Mandem perguntas, a gente vai respondendo na medida do possível, né? Se a gente souber, a gente responde. Se não souber, a gente responde na próxima. Semana que vem a gente estuda e responde. Eu acho que um ponto que a gente tem que tocar aqui, muito além da questão da evolução cultural, muitas pessoas perguntaram também, né? Falei assim, por que a área de cultura não está dentro da área de pessoas, né? Por exemplo, dentro da área, nosso PEG, né, Cata? Que é a área de pessoas e gestão. E aí os sócios, hoje a área de inteligência e cultura, ela responde diretamente para os sócios. E aí ele falou assim, cara, porque a gente entende que a cultura, ela gera estratégia. Não é que a cultura é estratégica, é que a gente entende que a estratégia ela vai partir da cultura. E então a gente acha que tem que ficar junto aqui com a diretoria que a gente chama de sócios, né? com os sócios, para que isso seja permeado através dessa estratégia. Porque a gente pega muito, assim, na maioria dos casos, a área de cultura está dentro de pessoas de gestão, da área de RH. Então, a gente usa muito o Peter Drucker, a gente brinca, que ele fala, tem uma frase muito simbólica, né? Que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. E isso é muito legal. Isso transparece muito o que a gente quer e o que a gente quer ser. Que é o quê? Traçar a estratégia da empresa baseada na nossa cultura. O que a gente entende que é certo, quais são os desdobramentos dessa causa, etc. Meninos, uma pergunta aqui para a gente. Quais são as competências necessárias para trabalhar no Grupo Build Vita? Tá aí uma boa pergunta. Pergunta do Fernando Machado. Boa. Querem falar? Titi tá no mudo. Bom, a gente tá exatamente isso que a gente tem conversado muito e desdobrado em cima da causa justa, né? Que a gente acredita que esses valores, competências são super importantes
para estar na nossa companhia. E são comportamentos, assim, são os soft skills das pessoas, né? A gente acredita muito no protagonismo, pessoas que se sentem, que assumem a sua vulnerabilidade e tomam coragem de agir, né? É um comportamento que a gente preza. Eu vou falar alguns, tá, gente? Mas isso é mais profundo do que parece. Não tem palavras que dá para resumir, mas basicamente pessoas que a gente fala assim, falar a verdade, né? Pessoas que transparecem o que a gente quer. Eu acho que, não sei, o protagonismo eu acho que resume muito o que a gente é. A pessoa buscar a carreira, o que ela quer na carreira dela, né? Não ficar esperando, sair da zona de conforto, é algo que caracteriza muito a nossa empresa. Essa buscar, não só a inovação, né? Mas só de você buscar fazer o seu melhor a cada dia acho que uma forma de mostrar o seu protagonismo, né? Se você melhora todos os dias você busca o seu melhor. Não fica olhando, o meu colega está fazendo desse jeito, a concorrência está fazendo daquele jeito. É você sempre, a cada dia, fazer o melhor de si. Eu acho basicamente isso. Oi, Ti. Pode falar, Gui, pode falar. Não, falou aí, depois eu falo uma outra coisa que eu acho bem latente. O Saka é muito feliz em algumas frases, cara, são emblemáticas. O Sacarelli do Rodrigo Sacarelli é um dos sócios, né? Que ele falou que, cara, nós somos inquietos. Nós somos muito inquietos. A empresa é muito inquieta. E isso passa para os colaboradores também. Então, uma das características que eu acho que as pessoas que venham a entrar dentro do grupo, e até quando já estão dentro do nosso ecossistema aqui, né? Sentem isso, o quanto nós somos inquietos. A gente brinca, fala assim, o que foi falado na segunda-feira, cara, a gente pode mudar na terça, e para a gente não tem problema nenhum. E é muito bom isso. É a questão da inquietude. O porquê? A questão, nós não temos medo de errar. Então, se a gente viu que não dá certo, nós vamos voltar e vamos refazer. Eu acho que com isso, por a empresa ser uma empresa muito inquieta, gerou outra frase do Saka também emblemática, que é: queremos ser uma máquina de oportunidades. E é o que acontece. As pessoas aqui dentro, elas que se sentem protagonistas de fato, elas têm muitas oportunidades, mas muitas oportunidades dentro daqui da empresa, de movimentação, né? Eu estou em uma área, quero ir para outra. O cara não entra aqui e fala assim, eu posso ficar na minha área? Pode. Não tem problema. A questão é, se você gosta de desafio, cara, a empresa vai te desafiar. Ela vai te desafiar. Aqui o técnico não é a coisa mais importante, né? Exatamente. Quando a gente teve recentemente uma experiência com os diretores da empresa que fizeram um job rotation, e a gente sabe que a área de engenharia é muito técnica, mas mesmo assim foi feito um job rotation de áreas completamente... Dança das cadeiras. Exatamente, diferente. E isso é muito bem visto dentro da organização, né? O quanto essa disposição para o novo, e com todas as competências que a Iti já comentou, eu acho que essa abertura para fazer coisas novas e você se descobrir, desenvolver novas competências, eu acho que também faz muito parte assim da nossa cultura, né? Inclusive a diversidade, porque quando a gente fala de competências em algumas empresas, não é um book fechado, olha, só entra aqui se tiver isso, né? Tem algumas coisas que são super importantes, como a gente já comentou, protagonismo, essa abertura para o novo, mas é muito interessante que a gente cria uma equipe diversa. E diversa não no sentido só de gênero, de raça, é o sentido diverso de pensamento, né? De trabalhar com equipes completamente diferentes, que é aí que as coisas surgem, a inovação surge, enfim. Eu acho que aí traduz muito o que a gente faz. Ter uma competência é você estar aberto a mudanças. O Nicolas falou, assim, essa semana a gente está fazendo amanhã pode ser totalmente diferente, né? Então, se a pessoa que pensa fora da caixinha tem ideias, aqui a gente tem muito espaço. A gente fala muito em liberdade com responsabilidade, né? A gente não tem uma estrutura de
de hierarquia onde você não tem acesso ao gerente, ao diretor. Não, aqui a gente acredita muito nessa horizontalidade onde as pessoas podem conversar e trocar, que é essa diversidade de pensamento que a Cata comentou. Né? E falando do processo que a gente tem muito forte o processo de recrutamento interno, de seleção, que o Nicolas falou um pouquinho, mas acho que todos nós aqui passamos por isso, né? Como eu comentei com vocês lá no comecinho, eu vim da área de TI, e agora estou na área de inteligência e cultura, a IT também. O Nicolas, se você puder falar por quantas áreas você já passou aqui na empresa? Boa. Isso é um fato. Eu entrei na empresa, comecei no departamento pessoal, administrativo, o SAI, que é o Serviço de Apoio Empreiteiro, depois o PMO, agora o IC, e ao mesmo tempo IC, eu estou IC, que é o Inteligência e Cultura, Inteligência e Gestão da Informação, e o PMO. Então, rodei bastante, de pneu murcho, né? Mas rodei, olha só a minha cara como tá. Rodei de pneu murcho. Mas isso é muito legal, cara, oportunidade. E assim, eu sou o único na empresa. Não, tem... Meu, você conta, você sai catando assim, a quantidade de pessoas que já mudaram várias vezes de áreas. Isso também está muito vinculado, né? O que a gente fala de pessoas. A gente acredita que a pessoa tem que estar bem. Eu acho que a gente acredita no talento de cada um. E se às vezes ela não está não está conseguindo contribuir da melhor forma ali onde ela está, tem certeza, a gente é uma empresa tão grande, a gente pode dar oportunidade para essa pessoa em outro local, onde ela esteja mais contente, onde ela possa performar mais, que ela se sinta mais feliz e contribua da maneira mais proativa, né? E que ela esteja mais engajada para fazer aquilo que ela realmente gosta e acredita. Ô Gui, e olha só, e você falou a questão das movimentações, né? Tanto a pessoa pode se recrutar internamente, fala assim, cara, eu quero me desafiar, e a gente fala assim, mas você acha que a alta gestão, a diretoria está olhando para isso? Tá. Eu vou falar por quê. Eu passei por todas essas áreas. Em nenhuma dessas áreas eu fui com recrutamento interno. Foi a pedido de diretor. Pô, você não acha que você pode contribuir? O que você acha? Eu falei, pô, acho legal. Então, às vezes a gente tem a falsa sensação, fala assim, mas você acha que o pessoal lá de cima, né? A gente brinca, o pessoal lá de cima está olhando o que acontece aqui no baixo clero? Eu falei assim, tá, o pessoal olha, o pessoal sabe o que acontece, o pessoal convida, e isso é muito bacana. Não é da boca para fora. Na terça-feira, acho que ou na segunda-feira, a gente vai passar um case sobre um processo seletivo para vocês, que a gente fez do recrutamento. E quantos candidatos ficaram surpresos do jeito que a gente fazia. Assim, eu estava esperando outra coisa, porque, uma construtora, área muito técnica, que a gente abriu uma vaga específica lá, né? Não vou dar spoiler, acompanhe segunda-feira que vocês vão saber. Mas foi muito legal, muito legal. O que os candidatos... Falando desse assunto, eu lembrei da árvore, da analogia que a gente sempre faz. Porque se a gente pensar na companhia como uma árvore, a empresa é o tronco, né? A empresa é o tronco e as raízes. E cada cada galho da árvore é uma área, cada ninho é uma equipe dentro da área. E a gente sabendo qual é o nosso propósito individual e qual o propósito da empresa, a gente está livre. Nós somos passarinhos para voar de um ninho para o outro, em busca do propósito que mais se conecta com a gente. Então, igual o Nicolas falou, a empresa ela é aberta, ela tem muita oportunidade. Se você não está bem naquela área, você tem muita possibilidade para escolher outra com a qual você se identifica mais. Então, assim, você é um passarinho dentro daquele ninho que você, sabendo o seu propósito individual e o propósito de cada área, que são os outros ninhos, você pode voar. E do mesmo jeito que seu propósito da empresa, que é a árvore, não está ligado com o seu, você está livre para buscar, né, o seu propósito em outras árvores. E aí, o que você precisa para isso? Você precisa saber se autoconhecer, né? O que você quer para sua vida? Está ligado ao que essa empresa prega, o que essa empresa traz de benefício para o próximo? O seu propósito individual está ligado a isso? Se não está, voa para o seu ninho, voa para a sua árvore. Eu acho que isso não tem problema nenhum, não estar ligado, mas você precisa se autoconhecer para saber, né? Eu acho que isso é super importante, até me remete até uma frase que eu gosto muito, que a cultura é para a empresa o que a personalidade é para o indivíduo. E, assim, a personalidade do indivíduo é única, do mesmo jeito que seu propósito é único. Então, assim, busque seu autoconhecimento para você saber onde você tem que estar. Se você se
conecta com essa empresa. Se você se conecta com a empresa, mas não se conecta com a área, aqui a empresa, ela tá de portas abertas para outras áreas que você se identifica mais. Eu sou a prova viva disso. Eu estava numa área na qual eu não me identificava e agora eu estou numa área assim, que eu gosto muito, estou super feliz. Se a empresa não tivesse essas portas abertas, eu não estaria mais aqui. E não, eu estou aqui e estou feliz, sabe? Eu acho que é só para complementar o que os meninos já falaram. Meninas, tem uma pergunta aqui para vocês. Isso que eu ia falar, tem duas perguntas aqui. Tem uma que é a pergunta de 1 milhão de... Você vai ler aí, Cata? Eu leio. Vamos ver um fato que achei muito interessante é a autonomia que os colaboradores e as áreas têm na empresa. Autonomia e flexibilidade muito acima que o cenário usual de mercado, verdade. Como que surgiu esse ideal? Boa. Eu vou ligar para o Vilas aqui e a gente já responde, só um minutinho. Na verdade, eu acho que isso não é que surgiu, né? É nosso, de novo. Tão enraizado na gente essas coisas que a gente não precisa escrever, a gente não precisa falar para as pessoas. Acontecem naturalmente. Você chegar e falar assim, eu quero ter autonomia. Óbvio que a gente ainda tem algumas barreiras a serem quebradas, é óbvio, ninguém vai estar hipócrita aqui e falar assim, não, aqui funciona 100% dos casos, não existe isso, mas surgiu, e como surge isso, Cata, é muito a questão da nossa naturalidade, da gente expressar o que a gente realmente é. Isso facilita demais a gente querer as coisas e a gente fazer as coisas e dar autonomia para as pessoas. Porque aí eu vou usar uma frase que para mim é muito marcante, que é um dos nossos pilares, né? Que é, tenha coragem para mudar, tenha humildade para aprender e solidariedade para colaborar, sabe? Eu acho que isso é nosso. E quando a gente fala sobre isso, as coisas acontecem naturalmente. A questão da flexibilidade, a gente ter autonomia na ponta, etc, etc. Sabe? Porque a gente tem apetite por mudança. A gente gosta disso. E quando isso vem da liderança e vem de cima, isso se torna natural. A gente não precisa escrever nas paredes. Então, da onde veio? Do propósito. Isso é nosso. Surgiu lá atrás com os 3, né? E foi perpetuando, foi se aperfeiçoando também, até da forma como a empresa foi se estruturando. A empresa passou por transformação também, né? Ela passou por uma evolução, é natural. Hoje a gente tem uma condição diferente quando a gente era praticamente uma startup, que tinham 4 funcionários, os sócios e mais o nosso primeiro estagiário, o Daniel Gerardi, por exemplo. É uma visão diferente, mas só que aquilo já estava enraizado. O que aconteceu? Ela foi só amadurecendo, foi aflorando. E quando a gente fala sobre isso, da questão da autonomia na ponta, faz todo sentido. É aí que super claro, né? É muito claro. Eu acho que eu não sei responder, não tô há tanto tempo assim na empresa do Nicolas, acho que ele é a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu vejo que isso vem muito deles, né, dos 3 principalmente. Eu acho que uma coisa muito bacana que eu achei fantástico quando eu entrei aqui, que eu vi que, por exemplo, os sócios, eles têm a agenda aberta, né, aqui. Então, acho que então você pode entrar lá e reservar um horário para conversar com eles e bater um papo sobre o que você quiser. Né, eu acho que isso é um exemplo muito significativo que mostra como a gente tem essa abertura, né? Eles não ficam lá numa salinha fechada, que não são acessíveis. A gente vai encontrar no corredor, vai tomar um café junto, vai conversar, e é assim com todo mundo, seja do estagiário, o assistente, o analista, o diretor, o gerente, quem quer. Então, acho que foi uma coisa que, imagino eu, assim, que foi construído naturalmente, muito por conta do perfil. Né? Muito natural, né? Não foi algo que foi... Não foi pensado assim, vamos criar um ambiente, a gente entende que isso é legal e vamos fazer. Não, isso nasceu com a empresa. Né? Eu vou dar um exemplo que poucos sabem aqui. Eu não sei nem se eu contei para vocês já. Olá. Teve uma vez, sei lá, deve fazer uns 4 anos atrás, nem sei. A gente estava lá no prédio antigo ainda, no prédio na 2340, na Fiusa. A Patrícia, que é uma das assistentes administrativas, tinha acabado de entrar na empresa, né? Ela estava colocando umas caixas em cima dos armários, né?
E tinha um armário muito alto, e a Paty é um pouco mais baixa, ela é desprovida de estatura, né? Então, ela pegou a caixa, foi colocando, aí tinha algumas caixas que ela não colocava. O que ela viu um rapaz passando, cara de camisa polo, calça jeans e tal, falou assim, ô moço, você não pode me ajudar a colocar? Aí ela foi e colocou, o cara ajudou ela e tal. Aí depois foi saber, ela veio e falou assim, conseguiu, pai? Consegui e tal, eu tava no administrativo na época. Acabei pedindo ajuda pro rapaz. Falei, quem que é ele? Ela me mostrou. Aquele lá. Falou, aquele lá é o dono, você sabia, né? Eu falei, não acredito. Falei assim, pra você ver como as coisas são espontâneas. Acontece. Na época era o Vilas. Não sei nem se ele vai lembrar dessa história. Mas ficou muito marcado. Eu falei assim, é genuíno. É nosso. É isso. Ó, acho que a gente tem mais 5 minutinhos pra gente fechar. Tem uma outra perguntinha aqui. Que eu falei que é a pergunta de $1 milhão, que acho que é o desafio que a gente está vivendo no momento, que a gente tem falado muito aqui internamente, que como levar a cultura em uma empresa que cresce geograficamente para todas as sedes e regiões atendidas, com novos profissionais que vêm de outras empresas e já iniciam lá na ponta, né? Que eu acho que é um desafio que a gente tem falado muito aqui, que é como pegar essa cultura forte que a gente tem na matriz e levar para as regionais. A questão que foi comentada com relação a profissionais de mercado, eu vejo que a gente tem um programa muito forte de formação de talentos internos, né? Acho que ao longo da semana, provavelmente vão comentar, a gente tem um programa de formação de sócios, né? Então, como a gente fala que a gente acredita muito em pessoas, a gente acredita muito no desenvolvimento interno. Então, a ideia é formar essas pessoas aqui, né? E não trazer profissionais de mercado justamente para não ter essa quebra de ideais. Mas, realmente é um desafio que a gente... Não sei se alguém quer tentar responder, mas que a gente está vivenciando a cada dia e a gente está respirando isso, que é como fazer como casar a cultura de uma nova cidade com a cultura que a gente tem na matriz, né? Então, levar o que a gente acredita e trazer um pouco da cidade, do que aquela cidade tem, de como é o jeito daquela cidade, porque como a gente está espalhado em várias cidades, a gente fala de interior, é muito diferente o jeito que se faz negócio em Ribeirão Preto, em Piracicaba, como lida com as pessoas. Então, acho que não sei se alguém consegue falar alguma coisa, mas é o desafio do momento nosso. Excelente pergunta. Temos 4 minutos aí para responder e fechar. 4 minutos. Eu sei quem mandou essa pergunta, viu? Obrigado, Piauí. Gostei da pergunta, foi sensacional. Cara, ele é diferente. Eu acho que o desafio da questão da formar aqui ajuda um pouco. Como que eu trago profissionais, acho que de fora, que tenham esse fit, né? Cultural, que cola lá. Eu acho que a gente está passando num processo, é uma equipe, e quando a gente fala sobre a cultura, está centralizado numa área, não está centralizado numa área. A cultura ela tem que estar na empresa, tem que estar nos líderes, como o PEG, né? Área de pessoas e gestão. Não são eles. A gestão de pessoas não está na área de recursos humanos, a gestão de pessoas estão nas áreas, estão nos líderes. A gente está aqui para potencializar algumas questões. A gente está nesse programa de concretizar, né? Que é da causa desdobrar em temas e desses temas desdobrar em comportamentos. Quando a gente tiver esses comportamentos definidos, na quais a gente consegue visualizar através de ações, etc. E aí tem alguém de RH, uma gerente de RH pode falar melhor do que eu. Quando a gente tiver com esses comportamentos mais checklist, eu acho que é mais fácil a gente trazer, não que nós vamos errar, mas a chance de errar trazendo alguém de fora diminui, né, Cata? A gente tem que estar alinhado ali com a contratação, a atração de talentos que tenham fit com essas competências que a gente julga importante, né? Exatamente. Vou aproveitar para fazer um merchan, que a próxima semana a gente vai ter uma semana exclusiva para falar de cultura e a gente vai ter uma palestra bem legal falando da importância das soft skills. Vai ter uma outra também que a gente vai comentar um pouquinho de como identificar o perfil cultural da empresa, onde a gente vai falar um pouco da visão da empresa, de como trazer uma pessoa que está alinhada com isso que a gente acredita, e do lado do candidato também, para o candidato, como ele identifica que a empresa tem o perfil que ele busca, o perfil dele, né? Então, você já deixando uma mensagem final aí, que a gente está quase acabando com o tempo, acompanhem a semana, a gente preparou bastante conteúdo legal, a gente queria agradecer a participação de todo mundo e sejam muito bem-vindos ao Mundo Build Vita. É isso aí, gente. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, cara. Então aí as próximas palestras. É isso aí. Tá certo. Gente, obrigado a todos que nos assistiram, que fizeram esse favor aí pra gente também. Obrigadão. Obrigado, meninos. Grande abraço. Boa semana, viu? Obrigada, valeu, pessoal. gente. Boa noite.